E aí galera, como é que vocês estão? Graças a Deus estão todos bem, né? Que bom que você está bem. Espero que você esteja lendo a Bíblia, que você esteja se fortalecendo para enfrentar as adversidades do nosso dia a dia, que não são poucas, não é verdade? A gente passa por tanta luta, né, tanta dificuldade, não sei como é que você está aí, mas eu também tenho bastante lutas aí pela frente. Então eu vejo que a única chance que eu tenho de passar por esses momentos e não cair, e não ficar depressivo, e não ficar, sabe, enjoado, ficar quase desistindo de tudo, com aquele sentimento de pesar, de dificuldade, o que eu estou fazendo, luto tanto, é através da palavra. Porque na palavra nós vemos que muitas pessoas já sofreram como nós sofremos. E Deus tinha promessa para cada uma delas e cumpriu essas promessas. E nós sabemos que Deus está no controle da história. Deus é soberano em suas ações e Ele tem promessas para cada um de nós. E através da leitura devocional nós conseguimos enxergar essas coisas que nos traz ânimo, que nos traz esperança. Porque aqui nós vemos o amor de Deus por pessoas que são talvez tão rebeldes ou mais rebeldes que nós. E Deus tem promessa para cada uma delas. Então aqui é uma situação de ânimo, né? E eu quero ler com vocês Isaías, continuar no nosso devocional do capítulo 55, 56 e 57. Lembrando que aqui eu não estou dando aula de teologia, eu só estou compartilhando as minhas impressões e as curiosidades que eu pesquiso dentro da Palavra de Deus para que a sua devocional fique top das galáxias. Beleza? Vamos lá então, capítulo 55. Já começo aqui com o pé direito, quando ele fala assim, ó, ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Aceitar a Palavra de Deus, tá? Aceitar a Palavra de Deus, quando você ouve a Palavra, ela traz para você uma satisfação que é melhor do que qualquer comida, por mais deliciosa que você possa ter. Porque ele traz uma satisfação espiritual para você, ele enche a tua alma, ele enche a tua alma de segurança, enche a tua alma de certeza de vitória, enche a tua alma de esperança, porque você sabe que tem alguém que é muito mais poderoso que você, que está cuidando de você. Então quando você degusta a palavra de Deus, traz também uma satisfação social. Social por quê? Porque você se sente abençoado, você fica satisfeito com aquilo que você tem, você não precisa invejar as pessoas que estão ao seu redor. Pelo contrário, a sua felicidade vai fazer com que as pessoas, até mais bem-sucedidas que você financeiramente, tenham inveja de você. Porque você vai ser sempre uma pessoa alegre, uma pessoa que está feliz com aquilo que Deus te deu. E óbvio, traz também uma satisfação física, porque nós somos guardados. Nós temos inúmeras fraquezas, mas mesmo nas nossas fraquezas, Deus transforma cada uma delas em força. E ele disse para Paulo assim, é na fraqueza que eu opero, é na fraqueza que eu vou lidar com você, é na sua fraqueza que eu vou transformar a sua vida e ali vai ser demonstrado o poder de Deus. Beleza? Então, quando você vê aqui, ó, aquele que comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos, o alimento mais saboroso que tem é a palavra de Deus, né? Jesus disse que a fome que ele tinha era de fazer a vontade do Pai. Quando você lê a palavra, você tem isso na sua vida. Bom, no verso 6 diz, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoque-no agora, enquanto ele está perto. Então, buscar aqui se refere a buscar Deus de todo o seu coração. Não é simplesmente buscar ir na igreja, chegar lá e colocar seus problemas para fora. Não. É como Jeremias disse, né? Se nós buscarmos, lá em Jeremias 29, 13 e 14, se nós buscarmos Deus de todo o nosso coração, certamente Ele se deixará achar por cada um de nós. Né? Então isso aqui é fantástico. Então para você receber a salvação de Deus, para você receber o aconchego de Deus, você precisa ser sincero na sua busca. Tirar todas as resistências que há em ti e se colocar à disposição de Deus e buscá-lo realmente de todo o coração. Quando você fizer isso, queridão, pode ter certeza, Deus já vai estar abundante sobre sua vida. No verso 7, ele fala assim, ó, que os perversos mudem de conduta, ou seja, aquele que busca e está no pecado, na continuação ele diz assim, que eles vão mudar de conduta e deixarão de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, e que se voltam a Deus. Então aqui ele está falando justamente que a verdadeira mudança, quando você busca Deus de coração, Deus converte o seu coração. Você não tem mais prazer naquelas coisas que você fazia antes, aquelas coisas que eram pecaminosas e que estavam te arrastando para o inferno, para uma vida infernal. Há pessoas que dizem assim, a minha vida é um inferno. E estão certas. Porque elas vivem num estado de confusão, de demência tão grande, que aquilo que elas vão viver lá no inferno, pior do que aquilo até. Agora nós, quando aceitamos Cristo,
nós vivemos no céu. Porque mesmo com a confusão do nosso lado, nós temos a paz. E o céu vai ser um lugar de paz, de alegria e de satisfação. Então, a pessoa que realmente busca Deus de todo o coração, ela tem uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, e ela passa a viver para agradar a Deus. E ela tem fome e sede da justiça de Deus. É isso que esse texto quer dizer. E na continuação dele, quando ele fala assim que as pessoas vão se voltar para Deus, significa que Deus está oferecendo a compaixão para essas pessoas. Deus está oferecendo a sua mão, está oferecendo o seu amor, está oferecendo a sua graça. E as pessoas que se recusam a receber isso. E lá no verso 8 diz assim, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, os meus caminhos vão muito além. Ou seja, o ser humano jamais vai ser capaz de compreender os pensamentos de Deus. No entanto, a revelação através da palavra nos dá uma dimensão daquilo que é possível ser compreendido. Então, através da palavra de Deus, você tem entendimento de algumas coisas que são profundas, que muitas pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, a natureza da vida e da morte. Tem muitas pessoas que não compreendem, mas a Bíblia nos traz a verdade sobre a vida e sobre a morte. Sobre onde vão os justos e para onde vão aqueles que não querem nada com Cristo. A Bíblia nos traz qual o significado da verdadeira vida, qual o significado do propósito de Deus, o que significa reino de Deus, para onde nós vamos depois da morte. A Bíblia explica tudo isso. Então isso são conhecimentos que são profundos, mas são intangíveis para algumas pessoas que não querem nada com Deus, porque não conseguem compreender a palavra, beleza? E aqui no 10 e no 11 aqui, ele fala, o mesmo acontece com a minha palavra quando eu envio ela. Ela não vai voltar vazia, ela vai atingir o objetivo para o qual eu a enviei. E palavra aqui, no termo hebraico, eu fui até pegar esse termo hebraico, ele significa dabar, tá? Que esse dabar, ele soa como vontade ou plano. Olha só, então quando eu envio a minha palavra, ou seja, quando eu envio o meu plano, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Deus é um homem de planos, aliás, uma pessoa de planos. Deus, ele quando lança a palavra, é para o plano dele. E Deus é soberano e todos os seus planos irão se cumprir. Então louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra encontrou repouso no nosso coração e significa que o plano de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E isso vai nos trazer alegria. Por que alegria? Porque uma vez que a palavra alcançou o nosso coração, conhecereis a verdade vos libertará. Estamos livres do pecado. Não da influência do pecado, mas da vida pecaminosa. Da vida que nos escraviza. Da vida que nos dá sempre aquela inquietação da alma, aquele anseio, aquela ansiedade sem sentido, né? Que você fica ansioso, não sabe de onde que veio aquela ansiedade. Muitas vezes você fica aflito, angustiado, acorda de madrugada com uma bateção sem saber, meu Deus, e agora o que eu estou fazendo, né? Fala Deus por falar, porque se te conhecesse Deus não estaria sofrendo aquilo. Então essa palavra nos dá alegria, por quê? Porque quando a palavra nos encontra, nós permitimos que a palavra nos encontre, ela preenche o nosso coração, porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então é o próprio Jesus que entra em nós e satisfaz a nossa alma e nos dá alegria de poder viver livres dessa situação, né? E nós temos a alegria. No verso 13, ele fala que onde havia espinhos crescerá cipreste, onde havia urtigas brotará murta. O que ele está falando aqui é da redenção. O simbolismo, por quê? Porque antes da redenção, antes de você aceitar Cristo, antes de você receber essa palavra, antes do plano de Deus começar a se concretizar na sua vida, você era um deserto árido, você era um lugar inóspito, você vivia num calor infernal, mas agora Deus transforma tudo isso. É a transformação do deserto num lugar, num paraíso. Então Deus pega aquela terra árida e transforma num lugar onde dará muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos frutos. Porque você vai abençoar muitas pessoas, tá bom? Lá no verso 50, agora no capítulo 56 aqui, 56 capítulo 1, ele fala assim, sejam justos e façam o que é certo. Esse aqui é o aspecto fundamental de Isaías do capítulo 1 até o capítulo 39, onde exorta para a justiça social e com Deus. A justiça entre nós, pessoas, e a justiça com Deus. Então nós somos exortados a viver os princípios e os propósitos do reino de Deus nas nossas vidas, para poder mostrar para as pessoas, né, que
Nós praticamos a justiça de Deus, independente se elas vão aceitar ou não vão, se elas vão querer viver dessa maneira ou não, nós temos que viver assim. Então aqui é uma exortação. O nosso caráter é moldado pelo Evangelho, o nosso caráter é moldado pela palavra de Deus, né? Então nós precisamos ter a compreensão disso para poder aplicar a palavra de Deus na nossa vida e assim levar para as pessoas. Por isso que ele fala, sejam justos e façam o que é certo. Esse é um chamado meu e seu. É um chamado aqui para aquele povo na época de Isaías e um chamado do Evangelho para mim e para você. Nós somos chamados a cumprir isso em nossas vidas. Nós somos chamados a viver o Evangelho do Reino de Deus a todo instante na nossa vida. E aqui no 56, aqui ele fala, no 56:3, ele fala dos estrangeiros e do eunuco. Os estrangeiros e o eunuco, naquela época, eles não podiam fazer parte do templo, né? Porque um era aleijado e o outro era estrangeiro. Mas na redenção, na era futura, na Nova Jerusalém, todos aqueles que eram marginalizados, eles vão fazer parte da comunidade de Deus. Então todos os estrangeiros, nós que somos estrangeiros, gentios, né, que não somos judeus, naquela época, se hoje fosse o judaísmo, tivesse um templo, nós iríamos até uma parte do templo, não poderíamos entrar no restante. Mas Jesus rasgou o véu. E através de Cristo hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Porque hoje Jesus é o mediador da nossa aliança com o Pai. E hoje nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. E louvado seja Deus por essa palavra. Puxa vida, que riqueza isso aqui, gente. Lá no 56:7, né, fala de holocaustos e sacrifícios. Os judeus ofereciam holocaustos e sacrifícios insinceros. Não era com sinceridade. Né? Mas Deus está dizendo aqui nesse texto que Ele vai aceitar as ofertas dos gentios porque elas são de coração. Então que adianta você fazer parte de Israel se você não é sincero? Que adianta você fazer parte de uma igreja, qualquer igreja cristã que seja, se você não é sincero com Deus? Sabe, é uma coisa para você pensar, isso aqui é uma coisa para você refletir, é um alerta. Deus está dizendo, olha, eu não aceito aquele sacrifício não, porque ele era insincero. E a mesma coisa para mim e para você. O que nós oferecemos a Deus e aos nossos irmãos tem que ser com sinceridade de coração, não pode ser com interesse próprio, mas tem que ser algo que você dá por amor, por graça, porque Deus primeiro deu para você, então você retribui, porque Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. Então o sacrifício que é dado insinceramente não é aceito por Deus, então nós temos que ser sinceros. 57, vamos lá partir para o 57, ele fala que não vou nem falar nada, 57, 1 e 2, você vai ler isso aqui. Você vai ler. Porque às vezes muitos justos morrem, e algumas crianças morrem e você não sabe o porquê. Leia esse texto que você vai compreender. Tá bom? Não vou nem falar nada, vou deixar para você ler. É tremendo. Isso aqui no meu primeiro ano de conversão, eu li esse texto aqui, ele me deu uma paz, uma tranquilidade, porque nessa trajetória eu tinha acabado de perder minha mãe. Depois eu já tinha perdido um irmão em 2002, perdi minha mãe em 2009, né? Depois eu ainda perdi uma irmã, logo depois disso eu li esse texto aqui que, olha, me deu muito alento no coração. Depois eu perdi mais uma irmã nessa trajetória, sabe, e me trouxe alento no coração, fora pessoas amadas e queridas que ao longo do tempo a gente foi perdendo, e isso aqui me deu muita força para poder compreender o porquê que às vezes as coisas acontecem com pessoas que nós não esperamos que aconteça. Bom, no 57, no verso 14, no 14 até o 21, o Senhor promete, Ele está prometendo aqui nesse texto que estará presente sempre com os humildes e vai curá-los e vai lhes trazer paz. Então essa promessa ela se estende a todos aqueles habitantes de Sião, bem como os judeus e todos os gentios. Então essa aqui é uma promessa. Deus perdoa os arrependidos e traz restauração para cada um deles. Beleza? E aqui no 57:18 ele fala assim, ainda assim irei curá-los. Né? Mesmo que as pessoas sejam obstinadas de coração, Ele irá curá-los se a pessoa se voltar em arrependimento a Ele. Por quê? Porque a graça pertence a Deus. A graça é dada por Deus, é só por Deus. Beleza? Então são muitos textos legais aqui, outras coisas também que não dá para... Se for comentar aqui, dá para fazer uma pregação inteira com cada versículo, com cada capítulo aqui, beleza? Então fica aí esse registro para você, que Deus abençoe sua vida, que você possa sair daqui edificado, que você saia fortalecido, crendo cada vez mais em Cristo, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione as notificações, divulgue.
dá um like. Nós precisamos de like no canal, irmãos, para as pessoas poderem receber notificações. Então dá o seu like no canal, faça seu comentário se você quiser, compartilhe aí no chat do YouTube aí as impressões que você teve, se você assim desejar, mas acima de tudo divulgue para as pessoas, beleza? Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você seja bênção na vida dos seus amigos, parentes, colegas, de toda a sua família e de todos que se colocaram na sua frente, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, valeu!